Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora, de autoria de Márcio Cândido. E nesse canal, nós estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o estudo da passagem que faremos hoje é sobre as espigas arrancadas, que segue narrado nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Faremos uma leitura e um aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Vamos primeiro à narrativa de Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo de 23 a 28. Aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começavam a abrir caminhos, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: Vê como fazem eles, que não é permitido fazer no sábado? Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Então lhes dizia: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a passagem das espigas arrancadas. Essa passagem também segue descrita no Evangelho de Lucas. Aí vamos fazer a leitura das três passagens e depois faremos um aprofundamento. Lucas, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Certo sábado, ao passarem pelas plantações, seus discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Entrou na casa de Deus, ele e seus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros. Esses pães que só os sacerdotes é permitido comer. E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Então segue aí também a narrativa de Lucas, na mesma passagem sobre as espigas arrancadas. E finalmente, a narrativa de Mateus. Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 8. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer estes pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado
e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido dessa palavra, quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre as espigas arrancadas. Bem, fizemos então aqui a leitura dos três evangelhos e agora vamos passar a um aprofundamento sobre o que essa mensagem dos evangelhos nos traz no dia de hoje. Mas antes, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhuma das nossas atualizações aqui do prosseguimento desse estudo dos quatro evangelhos de Cristo. Lembrando que esse estudo ele está organizado em quatro grandes etapas. A primeira etapa é a etapa da preparação, a segunda etapa é sobre o início da missão de Jesus, lembrando que a primeira e a segunda etapa já estão completas e você pode acessar aqui na nossa playlist e assistir em sequência para acompanhar todo o estudo aí desde o início. E a terceira etapa, na qual estamos desenvolvendo nesse momento, é sobre o ministério de Jesus nas fases da Galiléia, da Judéia e em Jerusalém. E a quarta e última grande etapa é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então, fique aqui conosco e não perca aí a sequência de todo esse estudo que está sendo realizado aqui no nosso canal. E deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem das espigas arrancadas. Se fizer sentido, compartilha aí para mais um irmão, uma irmã, para que também possam fazer parte desse estudo. E também, se puder, deixa aqui aquela curtida que ajuda muito aí no engajamento do nosso canal e para ampliar, né, o alcance aí junto a mais pessoas interessadas nessa temática. Bem, vamos lá então sobre o nosso aprofundamento aqui das mensagens. Bem, as narrativas de Marcos e de Lucas, elas são bastante próximas, né? Então eu quero fazer uma análise aqui, primeiro em Marcos e Lucas, por conta da proximidade, depois Mateus, ele tem algumas particularidades ali, né? Lembrando que o objetivo desse estudo é analisar o que cada um dos evangelistas descrevem sobre a mesma passagem, porque algumas passagens elas são praticamente uma cópia, né? Uma reprodução textual, algumas complementam umas às outras, e também existem narrativas que são diferentes, né? Então, o objetivo nosso também aqui é fazer essa análise, esse aprofundamento. Bem, aqui tem um episódio em que Jesus e os apóstolos eles estão num dia de sábado, não é? Passando por uma plantação, né? Por um milharal. E aí começa, a partir daqui, depois nós vamos ver em outras situações também, o debate sobre o descanso do sábado, né? Isso vai acontecer várias vezes aqui nos evangelhos sobre esse debate de não é, faz- é, fazer nenhuma ocupação de trabalho num dia de sábado. E tudo para os judeus daquela época, sobretudo as autoridades religiosas, era entendido como um trabalho, né? Então eles estão passando, estão arrancando espigas, né? Ou seja, um trabalho, estão se alimentando ali daquelas espigas. E aí Jesus ele dá uma lição nos seus críticos ali, né? Quando ele coloca é, que o homem ele não está para servir o sábado, né? Então ele mostra o quanto é incoerente a avaliação que as autoridades religiosas fazem do dia de sábado. Porque uma das questões que Jesus combatia
é sobre o legalismo, né? Então, o que que é o legalismo? Aquela questão de você pegar o pé da letra, né? Trazendo para a questão da religião, é a história do fundamentalismo, né? Sabe essa questão do fundamentalismo religioso? Ah, não, mas está escrito isso. Então não existe uma contextualização, né? É aquilo que o padre Júlio Lancelotti chama de pinçar a escritura, né? Você pega um trechinho, você pinça aquele trechinho que te interessa, e em cima dele você tenta justificar todo tipo de coisa, preconceito, perseguição, enfim, inclusive interesses socioeconômicos aí, em torno, sobretudo, das pessoas que não têm muito conhecimento da palavra. E o legalismo é isso, né? Você pega uma questão da lei em cima daquela questão, sem uma interpretação correta, você vai afirmando que está escrito ali na lei, né? Então Jesus, ele aqui, em várias ocasiões, ele vai debater sobre esse legalismo, esse fundamentalismo religioso que era uma situação ali muito comum dos judeus daquela época, né? Das autoridades judaicas, religiosas, não é? E aí Jesus ele vai lembrar que na própria escritura, Davi, ele comeu, ele e os seus companheiros, de pães que eram reservados somente aos sacerdotes. É como hoje alguém entrar numa igreja católica e comer as hóstias. As hóstias não alimentam, né? Do ponto de vista, porque elas são ali uma representação, né? Mas seria o mesmo que entrar e comer. Pô, não, aquela hóstia é consagrada. Imagina, você não pode fazer uma coisa dessa. Mas naquele momento de fome, o que que Davi fez? Não, os pães estão aqui, nós estamos com fome, comeram os pães que eram consagrados. Eles interpretariam isso como uma falta de respeito. Mas Jesus falou assim: não, mas Davi já fez isso. Meus apóstolos estão com fome, hoje é dia de sábado, eles precisam se alimentar, né? Agora, tem uma reflexão aqui, né? O que que é mais importante, o homem ou o sábado? Então a pessoa vai morrer de fome porque é um dia de sábado? Existe uma incoerência muito grande, não é? Nessa avaliação aí dos fariseus, né? Então Lucas vai seguir aí a mesma narrativa do Evangelho de Lucas. Mateus, ele também ele segue essa narrativa em partes no início, mas aí ele vai acrescentar algumas questões que só se encontram no seu Evangelho. Aqui no final, ele fala que os sacerdotes, né, uma afirmativa de Jesus, onde os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado. Ou seja, eles estavam falando, ou seja, eles pregam, né, para toda a população, você não pode desenvolver nenhuma ocupação no sábado, mas no templo eles fazem atividades num dia de sábado também. E Jesus, ele vai fazer uma afirmação muito forte para aquele período, quando ele fala: eu vos declaro que aqui está quem é maior que o tempo. Essa afirmativa de Jesus é muito pesada para aquele momento, porque o templo era vamos dizer assim, o ápice, né? É, como alguém chega e fala: eu sou maior do que o templo. Então, Jesus aqui, na qualidade de filho de Deus, é claro que ele é maior do que o templo. Mas para aqueles fariseus, para aqueles incrédulos que não acreditavam que Jesus era o filho de Deus, que era um mestre, sim, eles respeitavam a sabedoria de Jesus, mas não tinham a crença de que ele era o filho de Deus. E aqui ele afirma: aqui está quem é maior do que o templo. Olha o que é isso, né? E aí ele vai é, colocar uma questão aqui que nós já estudamos aqui nos evangelhos, que é a afirmação de que quero misericórdia e não o sacrifício. Então nós já estudamos aqui uma passagem onde Jesus fez essa mesma afirmação, porque as autoridades religiosas eram muito duras, eram muito fundamentalistas, legalistas, né? Então eles não tinham misericórdia.
Eles não tinham empatia, solidariedade com as pessoas. Para o cumprimento daquilo que está escrito, se aquilo custasse uma vida, para eles tudo bem, desde que acatasse a palavra. Mas nós temos um Deus que é um Deus de misericórdia, não é o Deus do sacrifício. Então, tudo para eles era a base do sacrifício. Não, mas o seu sacrifício vale a pena. E Jesus ele rompe com essa tradição, não é? Que coloca, que enaltece o sacrifício e não a misericórdia. Por isso que Jesus vai falar que os dois maiores mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus ele coloca isso como o maior, os dois maiores mandamentos, porque os judeus não observavam essa relação, né? Eles tinham essa questão do culto a Deus, mas desprezavam o seu semelhante, que Jesus coloca como uma contradição. E termina aqui Mateus, na sua narrativa, dizendo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha só, Jesus se coloca acima do templo e como Senhor do sábado. Então aqui tem uma manifestação de poder, né, de altivez de Jesus, que vai aí gradativamente assumindo o papel de filho de Deus, né, Senhor do sábado e que está acima do tempo. Bem, essa é a nossa mensagem e o que fica para nós desse ensinamento de Jesus, que nós devemos ter mais misericórdia, né, e ser menos aptos ao sacrifício, que a gente não se apega ao legalismo, ao fundamentalismo, e a gente prega uma palavra viva, do qual o nosso próximo tem que ser amado como a nós mesmos. Não acima, mas como a nós mesmos. Mas Deus acima até de nós mesmos. Deus acima de todos. É sempre colocarmos Deus à frente, né? Deus sempre como tendo a maior importância na nossa vida. E o nosso próximo sendo amado como se nós estivéssemos amando a nós mesmos. E que nós tenhamos uma religião, uma espiritualidade mais fundamentada na motivação do que na obrigação. Que as pessoas tenham motivação para ir à casa do Pai, para fortalecer a sua espiritualidade, menos proibições. Isso pode, isso não pode. Que a gente tenha uma religião menos proibitiva e que nós tenhamos uma religião mais motivacional, né? Que a gente traga mais pessoas para a casa do Pai, para adorar o nosso Deus, que está acima de tudo e de todos. Que nós sejamos menos, então, legalistas e proibitivos e que sejamos mais motivadores junto ao nosso irmão e à nossa irmã. Amém? E se você quer adquirir um exemplar do nosso livro, O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Visão Editora, você também pode solicitar aqui pelo nosso canal o exemplar do seu livro. Amém? Então que Deus alimente a cada dia a nossa fé, que traga muita prosperidade, muita alegria para a sua casa e para os seus projetos. Amém? Forte abraço. Nos vemos em breve.